Graça e paz aos irmãos. Santo, 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 vem aqui nos alegrar. Tuas bênçãos derramar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Há um misto de sentimentos quando nos reunimos para adorar o Senhor como igreja. Por um lado, uma reverência santa, um Deus que é santo, santo, santo. Por outra, uma alegria, porque somos aceitos diante dessa santidade de Deus. Uma alegria por causa da salvação. Santo é o nosso Deus. Nessa noite, estamos aqui para cultuá-lo, para exaltar o nome do Senhor e glorificá-lo, o Deus Trino, que é santo, santo, santo. Vamos iniciar o nosso culto público com uma oração. Abaixe a sua cabeça. Senhor, santo, santo, santo é o teu nome. Nós cantamos isso, nós oramos a ti assim, porque a tua palavra nos revela que tu és santo. E com o coração reverente diante de ti, queremos prestar-te culto e queremos a tua presença no nosso meio. Sê conosco, Senhor, que nesse encontro o Senhor nos encontre e transforme as nossas vidas e dê força ao cansado e anime o sobrecarregado, Senhor, e receba toda honra e toda glória pela nossa alegria de estarmos juntos em teu nome. Assim nós oramos, agradecidos a ti por tamanha obra de salvação, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos então louvar ao Senhor, salmos e hinos de número 70. Convido os irmãos que puderem se colocar em pé. Tuas obras te coroam. A abrirem as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 19.
Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 19. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talhar de mangas compridas. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Apenas até aqui. Os irmãos podem se assentar. Sou grato aos irmãos, à igreja, ao conselho, à mesa, que proporcionou para mim, para Débora, uns dias de descanso nesse mês de janeiro. E nós retornamos essa semana animados para continuar servindo ao Senhor. Fica a nossa gratidão pela compreensão dos irmãos em relação a isso. Nós somos muito gratos. Que esse ano, assim como foi o outro, possa ser um ano de muitas bênçãos para nós, como Igreja do Senhor aqui em São José dos Campos. Vamos ter alguns avisos, pastor? Paz e graça, meus irmãos. Deus abençoe esse nosso ajuntamento aqui. Esta semana, nós vamos ter alguns
retiros. E nós queríamos orar por eles. Queríamos abençoá-los enquanto igreja. Queríamos pedir que Deus vá com eles, e esteja com eles, e os abençoe, e lhes renove a fé. Eu queria agora convidar para que viesse à frente receber esta oração todos aqueles irmãos que estarão em retiros, tanto de adolescentes, seja na liderança ou como liderados, e dos jovens também que vão sair daqui, eu acho que em número de 23 pessoas, para participar de uma conferência no Rio de Janeiro. Então eu queria que a gente orasse por eles, aqueles que vão participar. Venham à frente, por gentileza, para nós orarmos. Tanto os que participarão aqui, como aqueles que vão ao Rio de Janeiro. Queremos pedir que o anjo do Senhor os acompanhe e os abençoe e os fortaleça. E que seja um tempo de retiro espiritual com o Senhor. Que eles vejam Jesus, ouçam Jesus e sejam por Jesus abençoados. 23 irão ao Rio e cerca de 60 ficarão aqui em São José. É o que me foi informado. Olha a nossa responsabilidade, como é grande. Que coisa boa! A igreja não se acomoda. Ela está em trabalho de culto ao Senhor. Nós outros estaremos aqui, em culto e em oração por eles. E eles estarão lá em culto e em oração por nós. Amém? Eu quero convidar o vice-presidente da igreja, presbítero José Carlos Rodrigues, que venha aqui e confirme esse trabalho debaixo da direção, da proteção e da provisão de Deus. Aqui, Zé Carlos, à direita. Queria que a igreja colocasse-se em pé. Nós vamos orar com o presbítero José Carlos. Vamos dizer amém à oração dele. Fazer da oração dele a nossa oração. E abençoar esse trabalho espiritual destes irmãos. Além desses, há um retiro que vai acontecer em Cocalzinho, de jovens. Um retiro grande, de toda a denominação. Vamos orar por isso também, tá bom? Obrigado, José Carlos. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos nos deslocar aqui para vários lugares onde podemos estar mais em comunhão uns com os outros e também para podermos estudar melhor a Tua Palavra e para nos divertirmos também, para nos recrearmos. Também. Nós te agradecemos porque o nosso país permite isso. Graças ao E nós Senhor. podemos fazer isso sem nenhuma perseguição, Obrigado, sem nenhum obrigado, problema. Obrigado. Muito obrigado, Pai. Isso é Obrigado, dádiva do Senhor é para verdade. nós. Nós queremos ser agradecidos por isso. Acompanhe esses nossos Por irmãos, favor, Pai. Jesus. Os participantes. E acompanha também aqueles que vão cuidar Liderança, e Deus. vão liderar. E vão levar os estudos, Senhor. Por favor. As pessoas que vão levar os cânticos. Toca os seus corações. Nome Que eles de possam Jesus. sentir que estão servindo ao Em Senhor. nome de Jesus. Que eles estão fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Na estrada, na viagem de cada um Guarda, deles. Pai, por favor, dê-nos Protege-os. teus anjos, ó Deus. Para que eles possam ir e voltar em paz. Sob os teus cuidados. Por favor, Jesus. A igreja vai ficar orando por eles. Sim, Deus. Sabendo que o Senhor está inclinando os teus ouvidos. Obrigado. E está olhando para cada um. Abençoa-os. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Deus os abençoe e os guarde. Amém?
Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã, por volta desta hora, nós estaremos dando início às aulas de música no Centro de Música aqui no ECC. Não sei se você já fez a sua inscrição, se está participando. Amanhã, 19h30, estaremos dando início e nós rogamos sobre essa escola de música as bênçãos do Senhor. Tá bom? Esta semana, a dona Beth Viana fez alguns exames e levou ao médico para ouvir o parecer dele acerca de um problema antigo. E pela graça de Jesus e para a glória dele também, a resposta do médico é que ela está bem. Graças a Deus. Não há necessidade de nada a não ser um acompanhamento daqui a 6 meses numa área e daqui a 1 ano em outra área. Nós saímos de lá gratos e aliviados pelas bênçãos do Senhor sobre a saúde da dona Beth Viana. Graças a Deus e obrigado pelas orações dos irmãos em nosso favor. Muito obrigado. Vamos louvar ao Senhor com a equipe de música. Já Boa noite, igreja. Que a paz de Deus e o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Que Ele possa habitar em nós, nos nossos corações, nas nossas mentes. E que nós possamos clamar para que isso aconteça minuto a minuto, em todo instante. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos porque estamos aqui na Tua casa. Podemos reconhecer o Teu amor, reconhecer, ó Deus, a Tua grandiosidade para com as nossas vidas, as bênçãos sobre bênçãos e bênçãos que o Senhor tem derramado. A nossa saúde, ó Deus, o nosso vestir, o nosso alimento, e aqueles, ó Deus, que ainda não puderam gozar da Tua paz, possam sentir isso através do nosso testemunho. Possamos ser, ó Deus, testemunhos da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Eu convido os amados, aqueles que puderem se colocar de pé, e que nós possamos consagrar a Deus, o Deus Criador, o Deus do teu respirar, o Deus da tua vida, o Deus do teu querer e não do nosso querer, a fazer muito mais do que nós imaginamos, muito mais pelas nossas vidas, porque Ele é o Deus Criador. Vamos consagrar as nossas vidas nesse momento, para que Ele possa fazer e derramar bênção sobre nós. Todo
nosso Deus Criador. Ele é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos orienta. Muitas vezes vemos portas fechadas onde elas estão abertas, portas abertas onde elas estão fechadas, mas é Deus que nos guia em todos os momentos, porque Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que está conosco, é o Deus que nos dá o respirar, é o Deus que nos faz andar. Bem-aventurado aqueles que andam com Deus. Bem-aventurado aqueles que temem a Deus. Bem-aventurado aqueles que podem deixar o Espírito Santo de Deus reinar sobre a tua casa. Amém?
reconhecemos que Deus pode sarar essa nação. Quantos podem dizer amém comigo? Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele está na cabeça dos nossos políticos, dos nossos governantes, da nossa terra, da nossa igreja, da nossa liderança, das pessoas que nos guiam. Mas Deus certamente é aquele que nos guia em todos os momentos. A fidelidade dele é maior do que nós podemos imaginar. Ele pode ver coisas que nós não vemos. Ele sente por nós antes mesmo do que nós pensemos em alguma coisa. Ele nos direciona, ele nos capacita, porque ele está conosco. Peça agora para que Deus possa transformar um momento. Desligue seu pensamento. Pense no que Deus pode realmente fazer por nós. Pode fazer pela sua casa, pela sua família. Coisas que você não imagina, Ele vai fazer. Ele pode fazer. Não na nossa vontade, mas na vontade dEle. Os olhos revelam que
maravilhoso, porque Tu és um Deus bendito, um Deus santo, um Deus poderoso, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa estar agindo poderosamente sobre a vida dos nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Usa o Teu servo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos, louvando ao Senhor e bendizendo o Seu santo e bendito nome. Porque Tu és o único digno do nosso louvor, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós vamos orar pelo pregador e aproveitar também para orar pelas crianças. As crianças até 6 anos vão para o culto infantil. As demais, acima de 6 anos, permaneçam conosco. Vamos orar. Após a oração, as crianças podem ir para o culto infantil. Pastor Waldenberg. Ó Deus, já cantamos, já expressamos o nosso louvor a Ti com as canções, oramos pela nossa nação, pedindo que o Senhor sare o nosso país, já oramos uns pelos outros e agora pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus. E que o Teu servo que vai expor o texto bíblico seja cheio do Teu Espírito e seja usado pelo Senhor para falar ao nosso coração, Deus. E nos capacita como ouvintes, iluminando o nosso coração para compreendermos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Assim também com as nossas crianças, que vão ouvir a Tua palavra numa linguagem apropriada para elas. Que o Senhor use os pregadores lá também e abençoe o coração das nossas crianças. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero, de todo o coração, agradecer os irmãos que vieram cultuar o Senhor Jesus hoje aqui. E pedir que Deus abençoe a sua vida. E que nenhuma barreira impeça que a palavra chegue ao seu coração. Por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis 41. Gênesis 41. Gênesis 41. Eu vou ler o primeiro versículo, depois nós vamos retomar no 14º, tá bom? Só o primeiro, à guisa de lembrança apenas. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiram dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas, subiram outras vacas magras, muito feias à vista e magras.
Nunca vi outras assim disforme em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas, crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. A fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tenha a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Apenas até aqui. Desculpem a leitura tão longa, mas eu queria orar com você. Eu não sei quantos de vocês estão na primeira etapa das vacas gordas. Não sei quantos estão na segunda etapa, ou na etapa das espigas mirradas, que você olha assim e nem tem aparência. E eu não sei também se são 7 anos. Se você olha e diz, meu Deus, só passaram 2, tem ainda 5 pela frente. Como é que vai ser isso? Mas eu queria debruçar sobre o Senhor em oração. Tá bom? Senhor, o teu Espírito reuniu esse povo aqui. Gente de perto, gente de não muito perto. E eu quero, como orou o pastor Vinícius, que o Senhor fale conosco na nossa linguagem, de forma que a interpretação edifique a nossa vida. E essa interpretação direcione os nossos passos para que os nossos celeiros sejam abençoados pelo Senhor. Eu peço essa graça por mim e pelos meus irmãos aqui, bem como por aqueles que prestam culto ao Senhor com a mesma reverência pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Muitos personagens
na Bíblia merecem destaque por vários feitos seus. Nós conhecemos aquele que teve uma grande fé, e está lá na Bíblia. E aquele que teve uma grande dedicação, e está lá na Bíblia. Aquele que foi destacado pelo extraordinário amor que teve, e está lá, e a gente conhece também. Aquele que teve uma alegria tão intensa que foi destacada, e está lá na Bíblia. Aquele que teve um espírito de liderança tão extraordinário, e foi destacado também na Bíblia. José é chamado de tipo de Cristo. Ele reflete Jesus Cristo. Mas eu queria hoje pensar com vocês nesta área da vida de José que o levou a ser chamado de sonhador. Lá vem o tal sonhador. 39:17. Lá vem o sonhador. Ele teve sonhos. Ele contava os seus sonhos. E os seus irmãos ouviam os seus sonhos. Ele teve sonhos e contou aos seus pais os seus sonhos. E os seus sonhos tornaram-se conhecidos ao passo que ele tornou-se como o homem que sonhava. Mas não só sonhava, mas ele interpretava o sonho de outros também. O tal sonhador. Eu não sei se ele era sonhador porque sonhava ou se era sonhador porque interpretava os sonhos dos outros. Porque o sonho dele, ele mesmo não interpretou. Ele só contou. Os irmãos interpretaram. O pai interpretou. Ele contou. Contou um sonho que teve. Faraó teve um sonho. E contou o seu sonho. Ninguém interpretou. Aquilo perturbou a ele. Até que ele ficou sabendo que tinha lá na cadeia um prisioneiro que podia interpretar sonho. E o mais poderoso homem da época mandou chamar um prisioneiro para interpretar o seu sonho. Consegue imaginar a cena? Consegue imaginar o todo-poderoso homem da terra contar a intimidade do que sonhou para um presidiário? Consegue imaginar o Donald Trump com a sua gravata vermelha? Teve um sonho que se perturbou. Aí ele soube que tem um prisioneiro que nem é americano, nem é da sua nação. É um prisioneiro. Ele mandar chamar esse prisioneiro e ele passar pela humilhação de contar a história dele para um prisioneiro. Foi isso que aconteceu. José vinha de 4 gerações não muito agradáveis em termos de família. O seu bisavô, o conhecido Abraão, atendendo a um chamado de Deus, saiu de casa e foi para uma terra que ele não conhecia. Em obediência à ordem que ele entendeu ser de Deus, ele se lançou nesse ato de fé. E foi. Anos mais tarde, aconteceu uma fome lá onde ele estava. E ele então saiu de onde estava e foi à procura de comida em outro lugar. Lembram-se disso, né? E ele cometeu um deslize ali. E em outra ocasião, esse homem, que era bisavô de José, teve um filho, digamos assim, da empregada. Porque ele se precipitou em interpretar a vontade de Deus e sujeitou a da esposa. E teve um filho bastardo, digamos assim. Quando o relacionamento em casa tornou-se insustentável, ele precisou mandar o filho embora com a mãe. Rico como era, ele
não agiu com a mesma riqueza para com o seu filho. E deu um pão e água e mandou embora. Consegue imaginar isso? Essa história foi passada e era conhecida. O avô de José, um homem chamado Isaque, seguiu nos mesmos passos do seu pai e cometeu o mesmo deslize numa época de fome. E mentiu acerca da sua própria esposa, afirmando que era sua irmã. O mesmo erro que havia cometido Abraão. E quando ele teve filho, cometeu o mesmo erro do pai. Preferiu um em detrimento de outro. Esse era mais bonitinho, era mais jeitoso, ele se apegou mais a esse e a sua esposa, em contrapartida, se apegou mais àquele. O pai de José, por sua vez, comete o mesmo erro. A terceira geração de erros familiares. Maldição hereditária? Não. Pecado aprendido. Pecado aprendido é. Maldição é. Não! Pecado aprendido. Aí, Jacó, que é o pai dele, teve o mesmo erro de predileção. Tinha um filho que ele gostava mais, e aquilo fez com que esse filho amado fosse odiado pelos irmãos. Esse filho amado pelo pai, ele teve um sonho e contou. E diz a Bíblia que os seus irmãos, por causa disso, odiavam mais. E por causa da forma como ele contava o sonho, aumentou o ódio. Aí ele teve outro sonho e contou para os pais, e o ódio só aumentou. Ficou insustentável o relacionamento naquela casa. Insustentável. Ninguém suportava ver. Até porque o pai dava a ele uma tarefa que fazia com que o ódio aumentasse. Vai lá ver os seus irmãos e traga para mim histórias acerca dele. Se eles estão bem, como é que está por lá, vai lá e me conta. E ele vinha e contava do seu jeito. E aquilo fazia com que os irmãos o odiassem, até que chegou o momento deles darem um fim nessa história. E do capítulo que foi lido, vamos dar um fim nesse sonhador. Vamos acabar com os sonhos deles. Vamos vendê-lo. E venderam, simularam lá uma morte e ele foi embora. Agora chegou o dia da realização dos seus sonhos. Eu estava perguntando para Deus, por que ele me deu esse texto e esse tema? E ele me fez entender que é possível que alguns de nós tenhamos sonhado lá atrás e esperado a realização dos sonhos. E pode ser que isso tenha chegado, Eu não estou dizendo isso, que é essa a razão. Mas pode ser que tenha chegado. A realização de um sonho antigo. Esse mês, essa semana, eu estou orando por um sonho de um de vocês. E tenho orado por isso há algum tempo. E o meu desejo é que esse sonho para esta família aconteça essa semana. Não sei se foi ousadia da minha parte, mas eu falei para Deus, Senhor, eu queria que ele acontecesse até terça-feira. Não sei se foi ousado, mas Deus sabe e a família sabe. E sabe do prazo que eu dei. Se é que a palavra dei, vai caber aí. Há uns dias atrás, o Senhor deu a mim e a Beth a alegria de realizar um sonho de 36 anos atrás. 36 anos. E eu não orei por isso, como a Beth orou. Mas o Senhor nos deu a alegria da chave de um apartamento. Depois de 36 anos, que ele disse para mim, a casa que eu te dei não é tua. Eu nunca te disse que era tua. A casa era para sustentar a obra. Então abra mão da casa e sustente o ministério com ela. E eu então vendi a casa. Não foi muito fácil. Estávamos apenas há 6 meses na casa que Deus nos deu.
6 meses só. Nós desenhamos a casa, eu e a Beth. O tamanho dela, a largura, esse quarto aqui, esse toalete aqui. Nós desenhamos toda a casa, levamos para o engenheiro, ele fez algumas mudanças, depois aprovou e nós construímos a casa. 6 meses na casa, o Senhor disse, vende a casa. Vou te levar para uma outra experiência. E eu vou te dar em troca disso 100 novas casas. E ele fez isso. Porque ele fez isso, eu não necessitava de um teto. Nunca falei, Senhor, eu quero um teto. Mas ele havia prometido isso. E depois de 36 anos, ele me deu um apartamento. E eu e a Beth estamos como quem sonha por conta disso. E eu estou orando por alguém da igreja para que o sonho realize-se essa semana. Nesse ninho de divisão, ciúme, inveja, nasceu José. E Deus deu a esse menino sonhos. E ele era amado pelo pai, odiado pelos irmãos, ignorado pelas tias, esquecido pelos amigos, traído pela patroa, injustiçado pelo patrão. Ele fica 2 anos na cadeia por um erro que ele não cometeu. E Deus viu isso. E lá na cadeia, 2 companheiros tiveram sonhos. Ele interpretou os 2 sonhos. E os companheiros esqueceram dele. Como é que é possível? Esqueceram. E ele continuou na cadeia. Até que um dia, Faraó teve um sonho. E não interpretando, trouxeram para ele. Chega o dia dos sonhos realizados. Pode ser que essa seja a semana do sonho realizado. Pode ser que fevereiro, curtinho como é, seja o mês dos sonhos realizados. Amém? O nosso desejo é esse. A minha oração é essa. E que para isso aconteça, aqui eu queria ver rapidamente 3 aspectos. Porque José jamais deixou de sonhar os sonhos de Deus. A melhor coisa da vida é sonhar o que Deus sonha. É ter esta intimidade com os sonhos de Deus. É desejar o que Deus deseja. É orar a oração de Jesus. É ter com o Senhor Jesus uma intimidade tal que ele diga, é por aqui, e você entenda. Agora é por aqui, e você obedeça. É esse o caminho, e você anda nele. É isso que eu tenho para você. O meu projeto é esse. Não vá se guiar por vista, mas guie-se por aqui. Essa intimidade que me permite sonhar os sonhos de Deus. José nunca deixou de sonhar os sonhos de Deus. Você já teve um sonho que ao acordar disse para o cônjuge, sonhei com Deus hoje. Ele me visitou enquanto eu dormia. Eu sonhei o que ele queria que eu sonhasse. E é esta a realidade da minha visão. Sonhei os sonhos de Deus. Já teve isso? Já sonhou o que Deus quer que você sonhe? Já orou o que Deus quer que você ore? A Bíblia tem muitos sonhadores. Mas esse José aqui, ele é extraordinário porque ele sonha os sonhos de Deus. Uma época eu vim pregar aqui em São José dos Campos. Isso tem muito tempo. E eu nunca conseguia dormir em viagem. Não conseguia pregar os olhos. Eu orava a viagem inteira, fosse curta ou longa. Eu tinha inveja de as pessoas que dormiam em viagem. Ficava assim pensando, deve ser muito gostoso dormir, porque você ganha tempo, você descansa. E eu nunca consegui. Aí um dia eu vim pregar aqui em São José, do Rio de Janeiro para cá. E cheguei lá por volta de 10 horas. E 10 para meia-noite era o ônibus que saía daqui, Aviação Sampaio, para Petrópolis.
2 horas e pouco antes da viagem, eu resolvi andar na rodoviária. E andando, para cansar o corpo e eu desmaiar quando entrasse no ônibus. Eu não parei, fiquei andando em círculo o tempo todo. Às vezes, uma notícia do Fantástico me chamava a atenção, eu passava rapidamente para outra televisão. Mas eu não parei. 11h50 o ônibus chegou, nós entramos, eu disse, hoje eu durmo. E realmente o cansaço me venceu. E eu tive um sonho que me perturbou naquele ônibus. Eu sonhei que eu estava numa reunião do Conselho da Igreja Cristã Evangélica em Queiroz. E durante a reunião eu sentia que os meus pés se moviam juntos debaixo da mesa. E batia aqui, e batia ali, ia para frente e voltava sem o meu domínio. Eu firmava força para que o pé não andasse, mas ele não obedecia. E ele se mexia debaixo da mesa e batia num presbítero, e batia no outro presbítero, pedia desculpa, e batia no outro. Aquilo causou um constrangimento muito grande na reunião, ao ponto de eu terminar a reunião. E disse, irmãos, eu preciso parar com a reunião, porque eu perdi o controle sobre os meus pés. Eles entenderam e nós oramos, eles foram embora. Eu não conseguia andar para ir para casa, porque os pés não obedeciam. Eu deitei no chão, no meu sonho, e os pés subiam na parede assim, parecia aranha. Isso está errado, isso é obra do diabo, não é coisa de Deus. E eu disse, eu vou clamar o sangue do Cordeiro. E quando eu ia clamar, não tinha mais voz. Eu percebi que a minha voz foi tirada de mim. Aí eu pensei comigo, eu vou parar, encher o pulmão de ar e tentar soltar numa vez só. E eu fiz isso. Ensaiei o que falar, enchi o pulmão de ar e disse, o sangue de Jesus tem poder! E eu acordei com o ônibus balançando, eu em pé com as mãos para cima. Aquele pânico dentro do ônibus. A carreira de ônibus acendeu tudinho. Eu fiquei meio perdido, andando com as mãos para cima. E o povo dizia, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu disse, e eu lá sei o que aconteceu. E fui me curvando assim, fui sumindo no banco. E o ônibus deu aquela balançada na estrada. E voltou para a sua linha. Foi embora a vontade de dormir. Aquilo me perturbou. Eu cheguei e contei para alguém, e alguém disse, o senhor teve o sonho de Deus, porque aquele motorista estava dormindo, e o ônibus ia virar. E Deus te acordou naquele grito, porque quando você gritou, o ônibus deu uma balançada. Eu vi o balanço, porque eu estava em pé no ônibus. Não sei como é que eu fiquei em pé, com as mãos para cima e clamando, o sangue do Cordeiro tem poder. Ele balançou, acendeu as luzes. Todo mundo me viu com as mãos para cima. Eu não sabia onde enfiar a cara, muito menos as mãos. Sonhar os sonhos de Deus, ser instrumento dos sonhos de Deus, vai fazer com que você seja alvo para salvar a vida de muita gente, inclusive a sua. Porque Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos que incluem você, assim como você é na sua limitação. Nunca deixe de sonhar os sonhos de Deus. E às vezes os sonhos de Deus não é quando a gente está dormindo, Ele nos dá acordados. Sonhar os sonhos de Deus quando você está acordado. Sonhar os sonhos de Deus para a sua família. Sonhar os sonhos de Deus para o seu trabalho. Para a sua vida espiritual, Ele dá enquanto você acorda. Não quando você dorme. Nós precisamos viver essa realidade de sonhar os sonhos de Deus. José foi extraordinário, ele rompeu com a sua geração, porque ele nunca deixou de sonhar os sonhos de Deus. E jamais se afastou dele a vontade de amar com o amor de Deus.
zero de rancor, nenhum sentimento de vingança, muitas dores passadas, mas nenhuma atual dor era maior do que o desejo que ele tinha de amar com o amor de Deus. 2 anos na cadeia. Chegou o momento dele, chegou o seu dia. Ele poderia, agora vamos às contas. Ele poderia chamar Potifar, o patrão, que sabia quem era a esposa, e poderia colocar o Potifar na cadeia, no lugar dele, porque agora ele era o segundo homem mais poderoso da terra, abaixo apenas de Faraó. Só Faraó estava acima dele. Ele nunca deixou de sonhar os sonhos de Deus, mas também ele nunca deixou de amar com o coração de Deus. Eu só vou amar com o coração de Deus quando eu sonhar os sonhos de Deus. Porque o sonho de Deus é colocar em mim o coração de Jesus. Quando eu sonhar os sonhos de Deus, Ele vai colocar em mim um coração misericordioso como o dele. Haverá uma intimidade entre a vontade dele e a minha, a ponto de eu orar a sua oração. Salmo 37, versículo 4 e 5. Quando eu orar o que Deus quer que eu ore, a resposta é sim. Quando houver essa sintonia entre eu e o meu Senhor, a quem eu represento aqui, aí eu vou amar com o coração, com o amor de Deus. A 4ª geração de ódio terminava ali, porque José amava com o amor de Deus. Quem ama com o amor de Deus, perdoa. Perdoa com relativa facilidade, porque ele recebeu de Deus essa capacidade de amar e perdoar. Quem ama com o amor de Deus, esquece a ofensa que é feita contra você. No momento exato da vida de José, ele fala no capítulo 45, versículo 4 e 5. Eu sou José, irmão de vocês. O meu pai ainda vive. Hoje pela manhã, a professora Silvana Francelino falou sobre isso. Aí eu vi que era a confirmação de Deus, porque até ele estava em luta, Senhor. É isso mesmo? Sou eu, José. O meu pai ainda vive. Aí ele tira o peso do coração dos irmãos. Olha só que coisa extraordinária, aqui no versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vocês mesmos, por me haverem vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Não fiquem chateados com vocês pelo erro que vocês cometeram contra mim. Isso é amar com o amor de Deus. Zero de mágoa. Quando ele teve a oportunidade de vingar-se, ele ama. Nem o sentimento de culpa ele permitiu no coração das pessoas. Ele não só perdoa, mas ele retira a culpa. Ele não só perdoa, mas ele purifica. Ele não só perdoa, mas ele entra com misericórdia lá. Sou eu, José. Ninguém imaginava aquilo. Ninguém. Os irmãos não o reconheceram. Não apenas pelas roupas, mas porque ninguém imaginava que aquele menino vendido seria agora o segundo homem do Egito. Ninguém. Mas aquele menino sonhava os sonhos de Deus. Não há impossíveis quando eu sonho o que Deus quer que eu sonhe. Quando eu amo o que Deus quer que eu ame. Eu quero amar o que Deus ama, meus irmãos. E quero me aborrecer do que aborrece o Senhor. O que aborrece o Senhor? Divórcio aborrece o Senhor. Então não vou amar divórcio. Nem vou falar disso. O que aborrece o Senhor? Contenda entre irmãos. Então não vou promover contendas. Não vou, porque se aborrece o meu Senhor, tem que me aborrecer. O que o Senhor ama? O que o Senhor ama, eu vou amar.
para que haja essa identidade entre o meu Senhor e eu, até porque eu sou o representante do meu Senhor aqui. Eu sou o embaixador do meu Senhor aqui. Por fim, José jamais deixou de trabalhar com as mãos de Deus. Quando vendido, ele não abre a boca. Você não vê uma reclamação nele, não. Você não vê uma lamentação nele. Você não vê José se defender. Eu não fiz isso, essa mulher louca que arranjou isso. Não, ele não se defende. Ele vai para a cadeia mudo. Ele paga uma pena que não cometeu. Ele não se defende da acusação da patroa. Os historiadores afirmam que Potifar sabia quem era a esposa. E ele sabia que José era inocente. Potifar sabia. Mas entre ouvir a esposa e em público preferir o escravo, ele não é louco, é. Ele põe o escravo na cadeia e não mata, porque era a morte a pena. Se ele soubesse que a acusação procedia, José ia morrer e não para a cadeia. Mas ele põe na cadeia. Porque ele sabia quem era a esposa que tinha em casa. Mas ele não pode preteri-la em detrimento de um escravo, que nem da sua terra é. Ele mesmo comprou. Mas aquele homem, ele jamais deixou de agir com as mãos de Deus. Quando preso, diz a Bíblia que ele melhora a penitenciária. Consegue imaginar isso? Ele melhorou o ambiente da cadeia. Aquilo lá não era mais uma cadeia, aquilo era uma escola. O encarregado confiava as chaves a um prisioneiro. Imagina isso no Brasil. O delegado disse, olha, aquele preso lá, você pode dar a chave para ele. Porque ele vai entrar e sair e vai limpar a cadeia. Experimente fazer isso. É capaz de ele levar e ainda roubar o carro do delegado. Eu conheço o Brasil. Mas aquele homem que sonhava os sonhos de Deus, que amava com o amor de Deus, também agia com as mãos de Deus. Ele melhorou a penitenciária. Aí depois, quando o faraó manda chamá-lo, ele faz a barba, tem que melhorar o peso, a aparência, não é de um dia para o outro. Ele é preparado para entrar a faraó. E quando é colocado no trono, ele não se exalta. Eu ouvi dizer que você interpreta sonho. Ele, não sou eu. É o meu Senhor. Ele vai ser favorável ao faraó. Extraordinário esse homem. Ele sonhava os sonhos de Deus, amava com o coração de Deus. E quem ama com o coração de Deus também age com as mãos de Deus. Ele é o abençoador. Aí ele interpretou o sonho e ainda dá uma dica para Faraó, né? Olha, seria bom você arranjar um homem para cá. Ele não pensa nele, irmãos. Não. Olha, arranja alguém para responder por isso daí. Faça um celeiro aqui, ali, ó. A quinta parte, você deixa aqui. Porque vai vir aí, olha, 7 anos de fome. Aí o faraó entendeu que aquele homem, ele era muito mais do que apenas um prisioneiro ou muito mais do que um escravo. Era um homem de Deus. Curve sua cabeça, por favor, por gentileza. Eu quero te aconselhar a não desistir de sonhar. Mas sonhe os sonhos de Deus. É muito comum a gente querer sonhar ou realizar o meu sonho, que nem sempre é o sonho de Deus. Eu queria dizer para você que as coisas começam quando eu submeto a minha vontade à do Senhor. Eu tenho planos, mas a do Senhor é melhor. Eu tenho uma vontade, mas a do Senhor é perfeita. Eu tenho um projeto, mas a do Senhor, é muito melhor. Venha, portanto, o teu reino, e seja feito em mim a tua vontade,
Existem sonhos que nós temos enquanto dormimos. E existem sonhos que temos quando acordados. Sonhos de Deus. Ame com o amor de Deus. Haja com as mãos de Deus. Diga para você mesmo, em meu lugar, o que faria Jesus? O que Jesus faria no meu lugar? Ele iria aproveitar o poder para se vingar? Ele ia aproveitar que tem dinheiro para realizar só a sua vontade? Ele iria aproveitar que agora tem emprego só para satisfazer os seus próprios desejos? Ou ele deu a você para que olhe e veja os outros também? Será que você tem agido mesmo com as mãos de Deus e amado com o coração de Deus? Senhor, obrigado por José. Obrigado. Aprendemos com ele a nunca deixar de sonhar os sonhos do Senhor. Mesmo em épocas de dificuldade ou preso pela circunstância, por um erro que não cometemos, não azedar, não amargar e continuar sonhando os sonhos de Deus, esperando o tempo de Deus. Não precipitar-se em nada, mas aguardar. Ajude-nos nisso. Ajude-nos a amar com o amor de Jesus. É Ele que ama sem exigir retorno. Ajude-nos a perdoar os que ofendem a nós, os que erram contra nós, os que falam mal de nós. José fez isso. E o Senhor o honrou diante de toda a terra do Egito e tornou-se ele o salvador de toda a terra, pela ideia que ele deu. Ajude-nos a agir, ó Deus, com as tuas mãos. Eu peço por mim isso e pelos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coral. uns aos outros como eu vos amo. Sejais um só em mim.
Maior amor não há do que se entregar. Foi o que o Senhor Jesus fez ao morrer na cruz. Convido os irmãos a participarem agora da ceia do Senhor. Um momento muito precioso para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Aqueles que estão em comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Você que está em comunhão com o Senhor é convidado para participar conosco desse momento. Quero convidar os oficiais a virem aqui. Enquanto isso, Marcos capítulo 14. Os irmãos, por favor, acompanhem. Versículo 22. É a última noite de Jesus, antes da crucificação. E Jesus diz, Marcos 14, verso 22, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que momento precioso, irmãos. Hoje nós refletimos um pouco sobre a vida de José. José aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Ele foi rejeitado pelos seus, como Cristo foi rejeitado pelos seus. Ele sofreu injustiças, como Cristo sofreu injustiças. E ele foi usado por Deus para a salvação do seu povo e de muitos outros. Assim como Cristo foi o servo de Deus, que pagou pelo nosso pecado, nos dando a salvação. Quero convidar o presbítero José Carlos para orar agradecendo ao Senhor pelo pão, que representa o corpo de Cristo, esmagado na cruz por nós. Por favor. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Podermos juntos relembrarmos os acontecimentos de 2000 anos atrás, quando o Senhor foi crucificado, o Senhor foi morto, o Senhor foi castigado pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque através disso nós temos a esperança. Nós podemos ver à nossa frente a vida eterna, que o Amém. Senhor Amém. é que morreu pelos nossos pecados. Muito obrigado, Pai. Nós possamos estar participando deste momento, que é um momento solene na nossa vida e na nossa igreja, participando de uma maneira que agrade ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós fazemos isso. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Os irmãos que vão participar, por favor, coloquem-se em pé. Nós vamos distribuir o pão. Em seguida, os irmãos se assentem aguardando para participarmos juntos. Pastor, por favor.
Irmãos, por gentileza. Todos receberam? Alguém porventura não recebeu? Nós nos alegramos em participar desse momento. A ceia é a representação visível do Evangelho. A ceia é boa notícia. É Deus nos falando que Jesus nos substituiu na cruz e pagou pelos nossos pecados, irmãos, e nos trouxe a salvação. A ceia é o anúncio do Evangelho. Vamos relembrar isso, participando juntos. Comamos o pão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Pelo teu sacrifício. Muito obrigado. Depois de haver comido, Jesus distribuiu o cálice e os discípulos tomaram. E ele explicou para eles que aquele cálice era o cálice da nova aliança. Representava o seu sangue que seria derramado na cruz em favor daqueles que creem. E o sangue de Jesus purifica, irmãos. Purifica. E nós temos certeza disso. Quando nós oramos ao Senhor, confessando os nossos pecados, nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro. João Batista, olhando para Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar agradecendo pelo cálice, em seguida distribuindo também. Quero pedir para o presbítero Domingos fazer isso. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu imenso amor para conosco, ó Pai. Obrigado por Jesus ter vindo à terra, ter morrido no nosso lugar, ó Pai. Obrigado pelo sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo pecado, Deus. Amém. Esteja abençoando o Teu povo nesta noite. E, ó Deus, também oramos, se porventura temos no nosso meio alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, ó Deus. Que seja tocado nesse momento pelo Teu Espírito, ó Deus, e deseja, ó Pai, fazer parte da Tua família, ó Pai, de estar tendo a certeza da salvação também. Sim. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, pastor, por gentileza.
irmãos, por gentileza, coloquem-se em pé. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se houver alguém aqui nessa noite que está presenciando o anúncio do Evangelho através da ceia do Senhor, queira se converter ao Senhor, faça isso hoje, não deixe para amanhã. Realmente o sangue do Cordeiro salva. Participemos juntos com alegria, porque Ele nos salvou. Amém. Agradecemos ao Senhor. O Senhor se entregou por nós e derramou o seu sangue por nós e foi moído por nós e glorificou ao Pai na cruz. Louvamos o teu nome, Jesus. Louvamos o teu nome. Receba a honra e glória. Receba a nossa adoração. E que de fato o Senhor continue reinando em nossas vidas. Assim oramos. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. Um hino, né? Vamos cantar Salmos Hinos de número 24. Perdoe-me por fazer os irmãos sentarem e eu vou pedir para os irmãos se levantarem. Perdoe-me. Vamos cantar ao Senhor.
pedir para a Dona Luísa orar ao Senhor. Em seguida, o pastor. Nós sabemos realmente, Senhor, que podemos andar sem medo, porque o Senhor está do nosso lado. Amém. Deus querido e Deus de paz, sabemos que lutas teremos todos os dias enquanto vivermos nesta terra, mas sabemos que um dia teremos paz junto do Senhor. Pai querido, continue nos sustentando. Por favor, meu Deus, e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso Deus te guarde. Guarde a tua entrada e a tua saída. Guarde a obra das tuas mãos, fazendo-a crescer. O Senhor abençoe a tua fé e multiplique os cuidados dele sobre você. O Senhor guarde a tua prole, os teus filhos e netos sejam protegidos. O Senhor ouça e responda as tuas orações. Aceite e se agrade do teu testemunho. E que o Deus de toda a graça, o nosso Pai, o Senhor Jesus e as suas ternas misericórdias, a graça do Senhor Jesus e também toda a intervenção do Espírito Santo, a sua comunhão, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Quero convidar o diácono Josias e a Simone para estarem na porta central, para receber os cumprimentos dos irmãos por ocasião do aniversário dela. Na porta lateral, eu quero convidar o pastor José Carlos e a sua esposa Helena. Na porta da praça, eu queria convidar a Mariana Vasconcelos. Quero convidar o Matheus Belloni, a Beth e eu. Obrigado.